Shalom, meus amados irmãos e aldins, boa noite. Um sábado maravilhoso nós tivemos aí, para a honra e benevolência de Al Todo-Poderoso. Estamos aí mais um final de semana reunidos, para a honra e benevolência de Al. Me sinto muito alegre pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, no nome de Yahshua Mashiach. Muito obrigado. Por essa oportunidade. Olha, Shalom, irmão Francisco, seja bem-vindo. Sábado agora, no nome de Yahshua, próximo sábado, dia 10, vai estar passando pela imersão em Niterói, vai ser uma honra estar lá, junto com essa bênção, irmão Francisco. Uma satisfação imensa pelo conhecido, um presente que o Eterno Yahweh me deu. Mais uma bênção aí para a família, dos Ealdins, para a família de Filadélfia. Aleluia. Irmãos, vocês já viram aí como nós temos visto, temos acompanhado, que nós temos visto aí algumas pessoas, proclamando, aleluia, o nome de Yahweh e Yahshua. Aleluia. Que isso, meu filho? Só o sangue, hein? Tá repreendido, pô. Faz isso mais não. Criança. E aí, irmãos, nós temos visto Yaldins, A gente tem falado muito sobre isso, o irmão Arlindo, especialmente, o irmão Roberto, que são pessoas com mais conhecimento da palavra, mais experiências no Ruach Kadosh, E a gente tem visto esses homens aí falando muito sobre essa situação que temos visto nos últimos dias, das pessoas entendendo de forma talvez equivocada, eu creio, que só saber o nome de Yahweh e Yahshua já é o suficiente. Aí está acontecendo um monte de coisa no nosso meio, E aí eu estou aí durante a semana pedindo ao Eterno uma mensagem que seja dele, para que alguns de nós talvez esteja faltando discernimento, sabedoria, até mesmo para mim, irmão Leandro, E aí, vendo o irmão Arlindo e o irmão Roberto, a forma que eles estão falando, e vendo o irmão Romilson que ele tem buscado passar, alguns vão entender que eles estão confrontando o irmão Romilson, mas não é. Porque o irmão Romilson, ele prega sobre a restauração do nome sagrado e a restauração da igreja, a igreja plena. Aleluia. Então, tem uma diferença e as pessoas não estão conseguindo entender muito bem isso. Então, aleluia, eu gostaria de convidar vocês, no nome de Yahshua, está abrindo a sua escritura aí, no livro de Matitial, Mateus, porque pessoas que não entendem, não conhecem os nomes sagrados, eu creio que vão ver esse vídeo. Mateus, capítulo 21, versículo 18. Por quê? Porque essa palavra ela veio como uma bomba dentro daquilo que eu estava pedindo ao Eterno. E essa semana o irmão Francisco me enviou um áudio, falando, conversando, procurando saber como é que eu estava, e ele foi e fez uma pergunta, onde era que ele onde ele queria descer para fazer imersão, na Praça 15. Ele falou assim: irmão, a parábola da figueira, o que você entende dela? Aí, como ele não disse o capítulo nem o versículo, eu falei assim: irmão, no sábado eu vou fazer uma chamada de vídeo e a gente vai ver junto. Porque ele já tinha lido, mas eu ainda não tinha passado por aqui, porque, como eu disse, eu estou estudando o Antigo Pacto. E eu estou em Esdras agora, Eu cheguei lá agora. Está sendo tudo restaurado de novo, essa passagem de Esdras conta sobre a restauração do templo, o povo retornando da Babilônia. É mais ou menos o que está acontecendo conosco. Estamos saindo da Babilônia, voltando para um lugar que a gente não tinha, no nosso caso nós não tínhamos direito, e agora temos por Yahshua. E ali ele hoje foi algo assim tremendo, que eu fiz a chamada de vídeo, a gente leu, e o Ruach Kadosh deu assim meio que muito
na hora o que significa essa palavra. O que quer dizer essa palavra? A palavra da figueira. Algumas traduções vai dar a figueira seca. Irmã Clarice Nascimento, a paz de Alcha, seja bem-vinda. Que maravilha. A figueira sem fruto, a figueira seca, né? Em algumas traduções. Mas a gente vai estar vendo realmente quem são os que representam essa figueira, irmãos. Porque essa figueira, para muitos entendedores, ela também representa até próprio Israel, né? E Al-Shalom. Mas ela tem um significado, no meu entendimento, humilde, um pouco mais forte. Então eu vou estar orando no nome de Alcha para a gente iniciar. Tá bom, meus amados irmãos? Pai Celestial, Yahweh, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Nesse momento, ó Pai, eu entro em vossa presença, na humildade, Pai querido, de todo o meu coração, pedindo, Pai querido, sabedoria e discernimento, para estar auxiliando aos teus filhos, ó Pai, entregando a eles, servindo um alimento sólido, que eles possam receber, e que não seja eu, mas que seja a tua voz, a tua palavra saindo dos meus lábios, Pai. E que os teus filhos, ó Pai, estejam com os ouvidos, Pai querido, destampados e com os olhos abertos, para que eles possam ver e ouvir a tua palavra, que eles possam ver o teu agir, o teu mover, Pai querido, através dos teus filhos. Muito obrigado, Pai querido, por tudo que tem feito, Pai querido, pela vida de cada Eldim que tem se dedicado, Pai querido, a aprender e viver a tua santa palavra. Pai querido, fugindo da aparência do mal, se desviando, Pai querido, daqueles, Pai, que tem tentado atrapalhar. Obrigado, Ayal, por ter revelado aos teus servos, ó Pai querido, a um por um, que tem tentado destruir, atrapalhar, Pai querido, a construção nesta obra. Pai querido, que tu possa estar passando a peneira, no nome de Alcha, que aqueles que não estão buscando a Ti, que não estão Te servindo, que não estão sendo sinceros de coração, Pai querido, que seja feito segundo o desejo do Teu coração. E quanto a nós, Pai, que buscamos nos esforçar ainda com fragilidade, nos sustenta, nos mantém de pé. Aqueles, Pai querido, que estão sujos, mas são ovelha e precisam de tratamento. Pai querido, peço que no nome de Alcha, pelo Teu Ruach Santo, faça com que nós os alcancemos, para que possamos ajudá-los no tratamento, auxiliando o Ruach Kadosh, para que eles possam ser úteis nessa obra. No nome de Alcha Mashiach, Pai, é tudo que eu te peço e te agradeço. Que assim seja. Aleluia. Irmãos, e a peneira realmente ela está passando. A gente tem visto aí pessoas, queria até estar avisando vocês para tomar cuidado com certos perfis que vocês veem. De repente você vê uma foto com o nome Yahweh Alcha, um desenho, certo? Um diagrama, algo do sentido. E vocês vão lá, vocês conferem direitinho as mensagens que esse indivíduo está passando antes de vocês o aceitarem, tá? Porque é muito perigoso esses infiltrados em nosso meio, eles minam as nossas forças. E alguns de nós, embora estejam firmes na rocha, ainda não têm a capacidade para administrar, tá? Algumas ofensas que são feitas em nosso meio. Então vocês tomem bastante cuidado, no nome de Alcha, que é o de discernimento a vocês para entender. Vamos ao capítulo, vamos à palavra, que é o mais importante, irmãos. Eu não tenho o dom de cantar como o irmão Arlindo, né, de louvar, de adorar, entoando cântico. De vez em quando eu arrisco, mas não é muito a minha chamada, não. Mas vamos lá. Matitial, Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 18. Boa noite, irmã Elô. Shalom, seja bem-vinda, que maravilha. A palavra está em Matitial, Mateus, capítulo 21, verso 18. Nós vamos estar apresentando aí algumas pessoas, tá? Que não só estão em nosso meio, mas como também no sistema religioso de uma forma geral. E como eu sei que não só eu conheço bastante gente, mas vocês também conhecem muita gente e têm relações com pessoas ainda assim, vocês vão entender quem são essas pessoas, tá? Oi, irmã Vera, shalom, seja bem-vinda, tá? É uma honra estar aqui com vocês mais essa noite, no nome de Alcha. A figueira, na minha, ela está a figueira sem fruto. Vamos prestar atenção nessa palavra direitinho, que é tremenda.
A figueira sem fruto. Versículo 18 começa dizendo: cedo de manhã, ao voltar à cidade, Ialcha teve fome. Prestem atenção, irmãos, porque isso é muito importante. Versículo 19: e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Ialcha, tremendo demais, aleluia, disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados, aleluia, e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Ialcha lhes disse, aleluia: em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. Versículo 22. Tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Irmãos, quando você lê o texto dessa forma, é uma palavra poderosa, como realmente ela é. E olha que lindo, ele tem uma promessa no final. E isso me chamou a atenção. Aleluia. Mas o texto começa dizendo que pela manhã Ialcha teve fome. E ao voltar para a cidade, que o texto não diz em qual cidade é, ou qual cidade ele estava retornando, ele diz, o texto apresenta um pé de uma figueira à beira do caminho. E diz o texto que ele se aproximou dela e não encontrou nada para comer. Atenção para essa palavra, irmãos. Primeiro, que eu ainda não vi as figueiras descritas aqui, nenhuma delas dá fruto. Tá dando fruto. Tanto é que eu mesmo faço a pergunta de vez em quando: se nós somos enxertados na figueira, que fruto nós devemos dar? Pega a visão aí, irmãos. Por quê? Quando a gente faz um enxerto em uma árvore já um pouco madura, eu posso fazer um enxerto de laranja num pé de limão, mas o que vai predominar sempre vai ser o pé de laranja, o pé de limão, porque eu enxertei o pé de laranja no pé de limão. Então, o limão é só um galho que eu fiz brotar usando a força do limoeiro para que ele produzisse laranja, usando a força do limoeiro. E assim como diversas outras frutas, a árvore que predomina é aquela que já está pronta e o enxerto é posto nela. Sempre assim, mas vocês podem pesquisar melhor, que eu não entendo muito disso não, apesar de eu ser de roça, né? Mas eu estou falando isso porque eu fiz trabalho em alguns lugares e eu vi muito os enxertos assim. Então, a figueira é tão tremenda que aqui a figueira não estava dando fruto nenhum. E Ialcha sabia que ela não dava fruto, mas ele foi até ela mesmo assim, com fome. Então vamos observar que Ialcha, sendo um servo do Altíssimo, precisava de um alimento. E esse alimento, para nós hoje, é a Sagrada Escritura. Essa figueira, ela representa o crente. E tem um monte de crente aí, seja ialdim, seja denominacionalista, seja católico, no sistema religioso. Então você observa que Ialcha vai ao encontro da figueira. E quando chega lá, não tem nada para oferecer essa figueira. Não tem nada para ele. Tem a sombra. Aquela copa bonita, eu creio, porque lá antigamente era tudo bem mais puro que agora, não tinha a poluição de hoje. Então a copa devia ser algo tremendo. Mas Ialcha não queria sombra, ele queria saciar a fome.
Mas como Yahshua não teve a fome saciada, ele amaldiçoou essa figueira. Se Yahshua buscava a palavra, se Yahshua representa a palavra, o alimento também é a palavra, e essa figueira não tinha nem o alimento, oh, aleluia, irmão, aqui também de vez em quando fica assim. Hoje mesmo falhou umas 3 vezes mais cedo, eu estava em um espírito de oração para que agora não falhasse. Se Yahshua representa o pão da vida, e ele buscava o alimento, a figueira representa o homem. Falei aqui na semana passada, irmãos, que, irmã Elô, você não pode servir para uma pessoa aquilo que você não tem. Isso é um fato. Se a figueira representa um crente, o que ela deveria ter para apresentar a Yahshua? Aqui dentro da palavra, o fruto, que ele tem fome. Ele veio buscar esse fruto. Aí a gente vai para o meio dos Ialdins, como o irmão Arlindo tem falado, o irmão Roberto tem falado, e eu também, meio que sem querer, acabo tendo que falar também. Que tipo de fruto essas figueiras têm dado, irmãos? Se tivesse pelo menos um fruto, que mesmo se uma parte não tivesse boa, mas você cortasse ele e desse para aproveitar alguma coisa, aleluia, mas não está dando para aproveitar nada. Essa noite, de madrugada, veio à minha mente a visita de um indivíduo, um irmão denominacionalista, e nesse sonho ele falava para mim: poxa, Leandro, eu gosto tanto de você, eu precisava muito de você lá junto comigo, lá no ministério. Poxa, você lá, se você ficasse lá comigo, lá em 4 meses eu te botava como pastor das ovelhas lá. Isso no sonho, irmãos. Aí eu sentado, olhava para ele assim no portão, no meu portão, o portão era de ferro, coisa que nem tem. Aí eu falava assim: irmão, olha para mim, olha bem para minha face. Aí eu fui e falei assim: eu só sou o sacerdote da minha casa, irmão. Eu não posso governar outras pessoas. A única coisa que eu posso fazer é ajudar com a palavra, dar um aconselhamento dentro da palavra. Mas eu não posso falar para ninguém o que eles devem fazer, porque isso não cabe a mim. Aleluia. Aí ele foi e disse assim no sonho: cara, mas eu vou ser uma potência, eu preciso de você. Eu falei assim: você não precisa de mim, você quer um fantoche. Então, irmão, vamos começar. O seu líder, que se intitula pastor presidente da denominação onde você representa, esse cara, ele não tem nada para me ensinar, porque ele mente, ele engana. E fui citando as coisas que aconteceram aqui, né? Tudo dentro do sonho. E os olhos deles começaram a lacrimejar, encher d'água, enquanto eu falava para ele, pontuando tudo aquilo que no meu entendimento não estava de acordo com a escritura. E ali eu falava: pô, vocês são membros desse lugar aí, mas vocês estão aqui já há quase 8 anos, vocês não têm uma casa. Vocês não têm nada de vocês, porque tudo que vocês fazem, vocês dão para esse homem. Os filhos de vocês está cada um seguindo o teu rumo e vocês continuam presos dentro desse homem. Você sabe o que a Bíblia chama esse sistema de vocês? Gaiola, prisão, cativeiro. Irmãos, como é que uma árvore vai produzir um fruto bom se ela vive debaixo de um lugar onde ela não é regada e ela nem pega o sol da manhã? Porque toda planta, ela busca o sol. Ela pode ter uma árvore por cima, que é onde tiver a claridade do sol, ela vai seguir para ele, porque ela precisa do sol, da energia do sol. Eu tinha um nome que se fala, mas eu esqueci agora no momento, perdão, tá? E aí, como é que faz? As pessoas estão abafadas pelo sistema religioso, um espírito mentiroso de engano. Eu falando tudo isso no sonho para esse irmão. E ali ele chorava e dizia: irmãos, a palavra que veio dele para mim no sonho foi: irmão, eu sei que tudo isso é verdade, mas eu não tenho força para lutar. Eu fui, levantei, irmãos, e falei para ele: força você tem, porque a força ela não vem de você. Mas enquanto você aceitar aquilo que está errado na tua vida, você vai continuar sendo submisso do homem, capacho dele.
E a minha escritura, ela fala que é para mim andar com quem fala a mesma língua que eu. Eu não posso estar envolvido nesse negócio aí, não. Mas eu sei que o Eterno age lá dentro. Eu sei que tem pessoas com coração mais sincero do que alguns Eldins que a gente tem visto aí. Então essa figueira, irmãos, eu vou colocar do modo geral, ela também nos representa. Mas quando ela se tornou amaldiçoada por Yahshua, irmãos, isso é um negócio muito sério. Porque tem muita gente achando que é uma coisa que ainda não é. Aleluia. Estamos falando isso, já tem dias. Não é de agora. O ouvido, a orelha não pode ser olho, o olho não pode ser nariz e a boca não pode ser ouvido. Não tem condição da gente colocar os membros nos lugares onde eles não foram feitos para estar. É cada um no seu lugar e fazendo aquilo de acordo com o que foi proposto pelo Eterno. Alguns são chamados para ensinar as Escrituras, aleluia, mas tem outros que nem são chamados para nada e estão sendo ordenados a coisas. Tem uns que têm uns entendimentos absurdos e já vem para a rede social, não pesquisa, não estuda, não ora, não jejua, não faz um nada e já quer tacar tudo a moda Bangu, desculpa a expressão, tá, irmãos? Para cima dos irmãos. E tem irmãos que têm sede, mas não têm discernimento espiritual. Tem irmãos que têm fome, mas não têm o discernimento espiritual e acabam acontecendo o quê? Acabam se tornando confusos dentro da Escritura. A você, irmão Eldim, que gosta de ensinar determinadas coisas que a Escritura não ensina, não recomenda e nem fala, é coisa que vem da sua mente, uma palavrinha para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que é desse tipo, dessa natureza. Você é uma figueira que foi amaldiçoada por Yahshua. Porque você não está produzindo fruto nenhum. Você está seco. Aleluia. Você quer ensinar, mas você não foi chamado para ensinar. De repente, irmão, você foi chamado para juntar as pessoas, para mandar enviar alimento para o irmão que precisa. A tua chamada é motivador. Mas você quer ensinar a Escritura, você quer exortar, você quer descer a lenha, você quer perseguir, você quer falar mal, tudo na rede social. A ferramenta para nós usarmos, ela está em nossas mãos por enquanto. Vamos fazer direito, aleluia, porque nós fazemos parte de um corpo santo. Embora a gente ainda não tenha alcançado a santificação total, mas nós estamos buscando ela, cada um com a sua dificuldade, irmãos. Aleluia. Essa figueira aqui, meu amado, muitas das vezes ela sou eu. Muitas das vezes ela também é você. Quantas das vezes você não entende uma informação e fica com aquilo na cabeça? Será que é? Será que é? Será que é? Por que eu estou falando isso? Porque aqui diz que tem que ter fé e não ter dúvida. Conhecer o nome do Eterno e do seu Filho, maravilha, ponto de partida para nós. Afinal, o nome restaurado para a congregação faz diferença. Quem nos representa é Yahshua. Fomos resgatados por quem? Por Yahshua. Mas quem ordenou que ele fizesse esse sacrifício foi Yahweh. Então começa aí. Então Yahshua veio em direção a essa figueira que somos eu e você, aleluia. Se ele veio em direção a essa figueira e viu que essa figueira não está dando fruto, o que ele vai dizer? Nunca mais nasça fruto de você. E os discípulos se admiraram, irmãos. Aleluia. Vamos estarmos mais firmes em oração nesses últimos dias. Não estou falando porque abril está chegando, tem mais uma possível data de arrebatamento, não. Eu não estou falando disso. Sabe por quê, irmãos? Porque o espírito enganador, imundo, ele entrou no nosso meio. Irmão Arlindo falou sobre isso já. O irmão Roberto fala sobre isso. O irmão Romilson fez 2 recomendações a respeito disso. E tem outros irmãos aí falando também a respeito disso, que é para a gente ficar atento.
Vamos gastar, aleluia, mais tempo orando, investir, vamos fazer um investimento, irmãos. Vamos investir o nosso tempo um pouco mais em oração, um pouco mais em edificação na palavra, santificação. Porque a peneira já começou a passar e ela vai ficar mais estreita, para nós e Aldim. Sistema religioso, irmão, nossos irmãos que estão lá ainda, acompanhando o homem, na cegueira, o Eterno está cuidando deles. O Eterno está cuidando deles. Eles têm uma dificuldade muito grande, a gente leva 10 anos, isso aí vocês podem pegar qualquer livro de psicologia, que vocês vão entender e ver, que leva 10 anos para você mudar a mente de uma pessoa, irmãos. A gente não vai conseguir fazer isso na marra, não tem como. Primeira coisa que nós, Eldins, servos de verdade, estamos buscando a essência da palavra e vivê-la, temos que entender, é que nós temos que respeitar os nossos irmãos e alcançar deles também o respeito. É o primeiro passo para nós, irmãos. Sermos respeitados, ainda que falem mal de nós por trás, mas eles vão ter que nos respeitar, é o primeiro passo. Alcançando o respeito, as outras coisas já facilitam um pouco mais para nós, meus amados irmãos. Eu sou um homem que eu não fiz, quando eu estava no sistema religioso, eu não fiz teologia, não fiz seminário, eu não fiz nada. E nem procurei me envolver com essas coisas na época, porque eu sempre tive uma coisa no meu coração. 1 João capítulo 2, versículo 27, eu sempre repito esse texto. E eu tenho um orgulho e um prazer em repeti-lo sempre, que ele diz que existe uma unção que está em nós. Esta unção, ela é verdadeira, não é falsa. E esta unção nos ensina todas as coisas, né? Alguns textos é unção, e outros textos falam de outra forma. Aleluia! Se essa unção nos ensina todas as coisas, não é necessário que ninguém ensine coisa alguma. Ele não está dizendo que não é para a gente absorver aquilo que o homem fala, porque lá em Matitiel capítulo 23 ele diz que é para a gente ouvir o que os homens dizem, mas não é para a gente imitar eles nas obras. Então esse texto, ele não se refere, não está querendo dizer isso, mas ele está querendo dizer, olha só, o que você tem que aprender a respeito do Abba, Pai, a respeito de Yahshua, eu vou trazer para você. Mas só que tem homens nessa terra que tiveram experiências comigo, então observe-os. Aleluia. Porque aqui eu não compartilho as experiências que o irmão Leandro com toda humildade vive, o irmão Arlindo também. O irmão Arlindo, ele passa umas situações que só o sangue do Cordeiro, e é só ele que suporta. Assim é mesmo o irmão Roberto. O irmão Roberto já tem um conhecimento mais ampliado, mas ele não é aquela pessoa que passa a arrogância, nada disso. É um homem humilde, procura ensinar, explicar. Para quê? Não é porque ele sabe mais, é porque durante toda essa jornada que ele está caminhando, ele teve experiências extraordinárias. O que faz, irmão Roberto, Flávio, seja bem-vindo. O que nos faz sermos diferentes um do outro, irmãos, não é questão de saber mais ou saber menos, é as experiências que a gente vive. Essa figueira, irmãos, o texto não diz que era época de dar fruto. O texto não diz se ela tinha pelo menos um fruto ruim. O texto não diz nada. O texto diz que cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Yahshua teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Irmão, tem um monte de gente. E Aldim, vou falar para os Aldim, irmãos, que para o sistema religioso eu não tenho por que falar para eles mais. Não que eles não mereçam não, irmãos, porque alguns deles eu creio que são ovelhas, sujas de lama, mas são. Mas Ial, com todo o seu poder e benevolência, ele vai resgatar de lá como nos resgatou e vai transformar a vida deles como tem transformado a nossa. Aleluia. Mas tem muita figueira, irmãos, que nem sombra está fazendo. E está achando que está querendo lugar de destaque, aleluia. Não é assim. Vamos aprender. Vamos viver a Escritura. Vamos trabalhar isso no seio da nossa casa, aleluia.
Vamos fazer essa unidade do corpo crescer, irmãos, que é pelo Ruach Kadosh, não é pelo contato físico. Mas vamos fazer as coisas acontecerem dessa forma em nossa vida primeiro. Vamos atrair a presença de Yahweh para dentro da nossa casa. Vamos fazer com que as pessoas estejam em volta, sintam a presença de Yahweh e comece verdadeiramente a achar que nós somos loucos de verdade, não é só porque conhece o nome. Vamos orar no nosso quintal, agradecendo a Yahweh por tudo que ele tem feito, e fazer com esses que não entendem, falem assim, esse daí tá maluco mesmo, olha como é que ele tá falando. Yahweh, 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 parece que tá latindo, porque eu já escutei. Ou então, o cara tá miando, parece doido. Aleluia por isso. Vamos fazer, irmão, que a nossa esposa olha para nós e sinta alegria em ver com que nós somos servos de verdade. Vamos fazer com que nossos filhos olhem para a gente e falem assim, eu quero ser igual ao meu pai. Meu pai é um servo, eu quero ser um servo que nem ele. Ô irmãos, o irmão Arlindo falou na semana passada, ele leu o texto de Apocalipse, foi algo tremendo. E ali o irmão Arlindo, ele mostrou que mesmo entre eles, mesmo entre os bodes, as ovelhas também pastam. Aleluia. A salvação, irmãos, ela está ao alcance de todos, mas vai ser para alguns. O reino vai ser para alguns, irmãos. Não vai ser para essa turma toda que está achando que é e não é não. E o que deixou os discípulos impressionados, irmão, foi que a figueira secou depressa. Aí nós vamos entrar aí no que os irmãos já têm falado. Como tem irmão que de um ano para o outro tem mudado a forma de pensar, não é, meus amados irmãos? Aleluia. Como tem irmão que descobriu que o nome é Yahweh, acha que vai ter uma data para o arrebatamento, que tudo que se fala casa dentro da escritura, e fica naquela euforia, naquela ansiedade, agora vai olhando para o céu toda noite, 6 horas, igual um desesperado. Caramba, a lua tá cheia, tá brilhando, não é verdade? Tem um monte. Então também aconteceu comigo. Minha esposa falava assim, só você não acompanha os outros não, vai pela Bíblia, ó, tá ficando maluco, hein? Mas eu estava aprendendo, como eu ainda estou. Irmãos, e ali eu fui aprendendo que tudo que o irmão fala, dentro da escritura, ela tem valor, é real. Mas porque não aconteceu o que o irmão falou, eu vou voltar atrás com aquilo que eu dispus em meu coração? Não posso voltar atrás, irmão. Aquele que bota a mão no arado, ele não tem direito de olhar para trás. Aleluia. Né? Eu sei que não sou só eu que ficou desse jeito. Muitos irmãos também ficaram. E eu agora passo a observar o céu de outra maneira, irmãos. Eu não fico procurando sinal no céu, embora eu deva, sabe? Não é por causa de questão de ansiedade. Eu estou contemplando o céu, imaginando a maravilha que deve ser lá. Eu fico olhando esse lugar que à noite é escuro e durante o dia ele é um azul claro, tão lindo. Eu fico imaginando, caramba, como deve ser lá, porque eu não tenho essa dimensão. Mas só que eu, como figueira, como eu sendo um galho enxertado na figueira, na videira, irmãos, eu tenho que dar fruto. Se eu não der fruto, irmãos, vai acontecer comigo igualzinho acontecer com essa figueira. Ah, mas tem um exemplo disso. Mestre, mestre, em teu nome fizemos grandes prodígios e sinais. Apartai de mim que eu não vos conheço. E aí, como é que faz? É a figueira seca, irmãos. Eu produzi a sombra. Eu protegi até algumas pessoas ou até mesmo alguns animais da chuva forte que caiu por conta da copa grande. Mas eu não saciei a fome dessas pessoas. Presta atenção. Guarda uma coisa no seu coração. Você sabe o nome de Yahweh. Você está aprendendo, entendendo, tendo discernimento da Escritura. Está aprendendo a identificar os fermentos.
você tem que viver isso, está vivendo isso. Agora, irmãos, você agora tem que produzir fruto. Você tem que tratar bem o teu vizinho. Falo isso quase toda a live, vou repetir. Tem muito irmãozinho, irmão Arlindo sabe sentir isso aí na pele. Tem muito irmãozinho que quer ser amado. Mas eu vou revelar algo para você que não foi eu que falei. Está na Escritura. Você tem que ser odiado. Você tem que ser odiado. Você tem que ser caluniado. Se você não dá motivo para as pessoas falarem de você, eles têm que inventar algo a teu respeito. Presta atenção. Eles têm que cercar a tua casa e aprontar alguma contigo. Eles têm que te afrontar. Sabe por quê, irmãos? Porque se não for desse jeito, você não está dando fruto. Irmão Arlindo, por isso que eu citei o irmão Arlindo. Você viu o que aconteceu com ele aí há 2 semanas. O inimigo está furioso com a obra que o Eterno chamou ele para fazer. Assim como está comigo, as coisas que acontecem comigo, eu não sou de falar, mas também os demais irmãos. O irmão Francisco está aí conosco, recém-convertido. As coisas para ele não tá fácil. Irmão Arlindo vai ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente, irmão Chaulo, no sábado, e alguns irmãos que eu creio que vão estar lá conosco. Eles vão ver a situação do irmão Francisco. Também não é fácil, e ele é recém-convertido, aleluia. Mas ele pôs uma coisa no coração dele: é a presença que me basta, aleluia. Ele vive repetindo: eu não preciso de mais nada, eu só preciso da presença. Né, irmã Elô também passa por isso, né, irmã Elô? Então, para mim, irmão Leandro, com toda a humildade de coração, hoje, agora, crescendo, aprendendo, tá? Junto com os irmãos, tá? Com as orações que os irmãos têm feito pela minha vida e eu pela vida dos irmãos, a unidade do Ruach Kadosh, ela cresce em nós e a gente aprende. E olha só que interessante. Agora eu sinto prazer, eu sinto orgulho quando alguém me chama de doido. Sabe, irmãos? Quando eu vejo aqueles irmãos que arrebentaram com a gente, né? Eu falo com a gente porque eu faço parte de Filadélfia, eu creio, né? Pô, mesmo eu sendo Filadélfia, eu corro risco de ficar para trás. Então eu não tenho esse de me diferenciar achando que eu sou melhor do que ninguém. Eu tô no mesmo propósito que os irmãos, lutando. Aí quando eu vejo que aqueles irmãos chegam e falam: poxa, irmão, você lembra aquela palavra que você falou? Pô, aquilo é verdade. Aí eu vou, meu coração se enche, eu falo: aleluia, muito obrigado, ó, porque tu revelou esse homem que eu não sou doido. Mas o Ruach Kadosh fala assim: não, ele está reconhecendo que o que saiu da sua boca era real porque eu falei. Mas ele não crê que você é meu servo ainda não. Então espera. Acontece, irmãos. Sabe? Aqui, irmã Elô, o que dói, eu sei que os da própria casa são os piores. É o que mais machuca. Mas vou falar, irmãos, é vencendo esses que a gente se fortalece. Porque não tem lugar melhor para pregar o evangelho do que dentro da própria casa, no meio dos próprios parentes. E quando eles rejeitam a verdade, irmãos, aí o Eterno, aí que a gente consegue entender o que é o Eterno pegar você e fazer como Abraão. Olha só, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Por que o Eterno mandou ele sair de lá? Porque eles não estavam preparados para ouvi-lo. Porque eles não tinham condições de conhecê-lo. Mas Abraão, como eu disse na live passada, o Eterno só precisa de um para mudar uma história. Ele só precisa de um para transformar um lugar. Ele só precisa de um para fazer um milagre. Aleluia. Então, enquanto doer na gente, façamos igual ao nosso irmão Chaulo, irmão Paulo. Vamos nos gloriar que nós estamos sendo caluniados pelos nossos. Porque enquanto a gente estiver sendo caluniado por eles vão, aleluia, a gente vai se glorificando nisso. O Eterno vai nos fortalecendo. E eles vão cansar, mas nós não. E ainda que a gente esteja desanimado,
O Ruach Kadosh, ele vai vir e vai nos colocar de pé. Porque quanto mais a gente se humilhar na presença do Eterno, mais ele vai nos fortalecer. E os textos, ele continua dizendo que a figueira secou depressa. Voltando, né, irmãos? Quantos Ialdins tem aí que desistiram? O irmão Arlindo falou aí de alguns, não citou o nome, né? Eu também não tenho como fazer, porque é muita gente que não entendeu a mensagem que o mensageiro passou, e ali veio, abraçou Iau e Yaucha, que beleza, que maravilha, e achou que estava sendo bem alimentado, porque a palavra ela é real, e ali aquele negócio bateu de frente com a denominação, mas não aconteceu o arrebatamento. E aí aquela santidade toda foi embora. Aí, de repente, parou de beber aquele período, irmãos. Presta atenção, como é que a figueira seca muito rápido, irmãos? Mas como se decepcionou, porque não entendeu a mensagem que foi esclarecida, não entendeu a mensagem. Quer saber do negócio? Eu me preparei para o arrebatamento, ele não aconteceu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma cervejinha, já tem tempo que eu não bebo, e foi lá e ó. Algum irmão viu, irmão, não pode fazer isso. A palavra não condena a bebida. Ela não é contra. Verdade, não é. Aleluia. Mas ela vai revelar o mal que a bebida faz. E quem está em Yaucha é nova criatura. Então, não tem como. Outros botaram uma pose de uma santidade tão grande que mudou a vestimenta, mesmo sem estar dentro do sistema religioso. Aleluia. Ficou ali como? Pá, todo pomposo, só olhava para frente, né, o queixo erguido, maravilha. O arrebatamento não veio. Jogou tudo fora, xingando um palavrão atrás do outro, revoltado, sabe lá com o que. Aleluia. E aí? Olha como é que seca rápido essa figueira, irmãos. Outros irmãos faziam o jejum até de Daniel. Queria nem saber, você é arrebatado, eu tenho que me purificar. E tá ali no jejum, 21 dias jejuando, com uma força tremenda, aleluia. Mas o arrebatamento não veio. E aí jogou tudo fora. Fogo. Não recebeu o que foi proposto. Mas olha que interessante, irmãos. Ainda que a figueira ela não tinha dado fruto, e Yaucha, sendo Yaucha, sabia que ela não tinha dado fruto, mas ele foi até ela para conferir. E vendo que a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada. Às vezes a gente sempre pergunta aqui: o que tem você para apresentar a Yaucha e a Yau Todo-Poderoso no dia de hoje? Aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz que os irmãos aí eles estão conseguindo entender a mensagem. Essa figueira representa o crente, tá? Não só Yaldin, do modo geral. Porque enquanto no sistema religioso nós também vimos isso de forma assim, abundante, vamos dizer. Eu vi muito, irmão. Eu vi muito homem em cima do altar pregando de terno e gravata, palavra boa. Boa, palavra, nossa, que coisa. Eu falei, eita, isso aí tá na unção. Não entendia? Irmãos, mas com menos de um ano eu vi esse mesmo homem se acabando nas drogas porque se decepcionou com o homem e falou que, presta atenção, que a igreja não vale nada. Irmãos, todos nós sabemos que o templo é o homem, não é o lugar que ele frequenta. Muitos aí que estão querendo passar a mensagem não foram chamados para passar a mensagem, não estão conseguindo alcançar as pessoas da forma que eles queriam. Eu vi aí postagem essa semana, não sei se os irmãos viram, os irmãos, né, com as camisas, pá, o nome Yau e Yaucha dentro de templo, chamado casa de oração. Irmãos, nós não fomos chamados para esse tipo de coisa.
Sabe, irmãos? O irmão, ele falou, ó, fica esperto com esse grupo. Estava chamando a atenção para que prestassem atenção. Mas nós não fomos chamados para isso, irmão. Eu fui chamado para orar, ajudar em oração pela vida do irmão Arlindo, eu aqui na minha casa. E quando puder estar junto, igual nós já tivemos a reunião, na segunda eu não pude estar. Mas eu creio que esse ano nós vamos ter pelo menos 3 ou 4, eu e minha esposa vamos estar juntos no nome de Yahshua. Irmão Francisco também vai. Por quê? Porque não é esse o sentido da palavra. Quando quer dizer casa de oração, não é um lugar com uma placa, com uma porta aberta para receber multidão, não, irmãos. Casa de oração é aquele lugar, aleluia, que está você e tua família reunidos. Chegou uma pessoa, você imediatamente, você é servo de algo, você vai lá e vai orar. Aquela pessoa está chegando na tua casa, independente do jeito que ela esteja, você vai orar. Porque ali é o lugar de oração, porque você vive ali. O lugar é consagrado porque você está ali. E a presença do Altíssimo vai se manifestar ali porque você está ali. Porque o Altíssimo não tem com lógica, o Eterno sendo tão poderoso, manifestar a glória dele, o poder dele, para que ninguém veja. Não é isso. E esses homens tiraram a autoridade do Eterno, colocaram, diminuíram. Gente, isso é terrível. O homem minimizou o poder celestial, reduziu o poder do Altíssimo a uma caixa. Eu prego que o Eterno é o Todo-Poderoso, mas ele só faz milagre se for aqui, irmãos. Estou mentindo. Porque ele vai fazer milagre onde ele bem entender. Porque ele é o Criador de tudo. Todo poder emana dele. Toda a vida emana dele. O ar que respiramos emana dele. Sabe, irmãos, é um negócio muito sério. Mas as coisas estão dando ruim. Não só no sistema religioso, mas no meio de nós eudins também. Porque as coisas estão acontecendo, aleluia. Alguns irmãos estão ligados, aleluia, por isso. São poucos. Para vocês, que são esses poucos, eu tenho uma palavra maravilhosa para vocês. Vocês se lembram dos 10 leprosos, não lembra? Eram 10, era um grupo de 10 pessoas. Quando eles encontraram o mestre, eles falariam, Messias, vamos lá. De repente eu falou assim, eu não vou não, vai lá, como é que ele é? Poxa, eu vou não. Não, vamos lá, o Messias, ele opera milagre. Eles sabiam quem ele era. Quando chegou lá, ele falou, mestre, nós somos leprosos, a gente está longe da nossa família. A gente quer ser curado. Eu falou, ó, vão e se apresente ao sumo sacerdote. Coisa linda. E ali eles partiram, irmão. Eles foram, eu acredito que eles foram correndo, porque a ansiedade humana é algo terrível, e eles foram correndo. E quando perceberam, na metade do caminho já estavam limpos. Mas só um entendeu a mensagem. Pega a visão aí, irmãos. Vamos ficar tranquilo. A gente não adianta a gente pensar muitas das vezes que a gente vai conseguir passar a mensagem para um monte de gente, vai haver transformação num monte de gente que não vai. É sempre um. É sempre um. O Eterno vai te usar somente para um. A palavra revela que é para um. É com um que começa e é com um que vai terminar. Começou com um, Adão, vai terminar com um. Yahshua, não tem para onde correr isso. É um percurso, irmãos, que ele não muda. É uma linha reta. Até chegar lá tem os obstáculos, mas não tem desvio. Não tem facilidade. Aleluia. Aí, ops, eu tô limpo. Rapaz, eu tô limpo. Aleluia. Vou voltar lá e vou agradecer, aleluia, aquele que me curou. Dessa forma, ele obedeceu Yahshua em toda a sua essência. Ele falou, vai se apresente ao sumo sacerdote. Yahshua, sumo sacerdote. Ele voltou para ele. Os outros alcançaram a cura. Obedeceram a Yahshua, foram até o sistema religioso. Se apresentaram a ele, tiveram a vida de volta. Mas esse homem que voltou para Yahshua, teve muito mais do que aqueles homens. Sabe por quê? Porque ele recebeu a bênção da cura. Depois Yahshua o abençoou com a sua presença. Pega a visão. A figueira,
recebeu até Yauxa debaixo da sombra, mas ele não queria só a sombra, ele queria algo mais. E sabe o que é interessante? Essa figueira, ela estava exatamente como Bartimeu, acho que é Bartimeu, né? O cego de Jericó, estava à beira do caminho, irmãos. A escritura, ela é tremenda, ela nos ensina que à beira do caminho acontecem muitas coisas. À beira do caminho, irmãos, Bartimeu estava sentado e ouviu de longe Yauxa passando, a multidão aclamando Yauxa. Ele correu até lá, gritando, tentaram abafar o grito dele. Ele recebeu aquilo que ele buscava. Mas e essa figueira? Você e eu. Aleluia. Eu estou falando aqui, irmãos, estou citando exemplos de comportamento de alguns eldins, mas a gente não escapa, não. Vamos começar por aí. Porque antes de qualquer um de nós vir trazer uma mensagem para os irmãos, a gente tem que passar alguma coisa para a gente saber o que está falando. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque há um tempo atrás eu me comportei como essa figueira. Tinha acontecido um monte de coisa aí, né? O confronto com o sistema religioso, a descoberta do nome, queria compartilhar, e ali a briga foi ruim, né? Vamos dizer assim, humanamente falando, e eu fiquei mal. Então eu dei uma relaxada, irmãos, e serviram algo para mim e eu comi mesmo, enchi o estômago, e eu fui afetado por aquilo, e o meu intestino, a minha bexiga ficou ruim, muito ruim, estava indo uma bactéria para ela. Fui pro médico, aconteceu de não dar jeito. Eu nunca tive alergia a remédio nenhum, mas eu tive alergia ao remédio. A minha esposa, ela é clara, né? A minha esposa ficou quase transparente, porque eu desmaiei aqui na minha cozinha, colocando, espero que não tenha ninguém comendo, colocando uma gosma pela boca para fora. E eu não sou alto, né? Mas eu sou forte, então a minha esposa também é forte, mas não deu para ela me segurar, né? Mas ela conseguiu aliviar para mim ficar no chão. E ali eu jogando aquela gosma para dentro do balde, ela começou a clamar: ai, Yauxa, oh, aleluia, que maravilha, irmãos. E ali ela começou a clamar Yauxa, eu soltando aquilo também comecei a clamar. Falei: Yauxa, tem misericórdia. Eu não sei o que eu fiz, mas eu me ajeito. Ô, irmãos, eu sabia o que eu tinha feito, eu tinha relaxado. Eu não estava ali estudando Bíblia, eu estava orando só na hora de dormir, aquela oraçãozinha, aleluia, sem vergonha. Pega a visão, irmão. Se tu faz só aquela oração para dormir, aquela oração para levantar vigia, isso não é o suficiente. Tem que ter vida de oração. E ali, irmãos, eu com meu corpo todo empolado, o pescoço, ela pediu ajuda a irmã deu um remédio aqui do lado aqui, um antialérgico, e eu nunca tive alergia a nada. Irmão, podia comer pedra pura que nem o dente quebrava, mas agora deu ruim, caiu dor lateral aqui, deu ruim, né? Tá vendo? Ficando velho, as coisas vão acontecendo, aleluia. Fomos dormir, irmãos, consegui. Eu não tive dificuldade para respirar, mas aqui meu pescoço empolou, minha testa ficou inchada, parecia a testa do Shurek, ficou algo assim muito feio. Minha esposa assustada, apavorada. Voltei no médico. Fiz o exame, era a bactéria que estava. Voltei para casa, fiquei aqui triste, amuado, e minha esposa muito preocupada. E ela é do tipo que se preocupa, ela não sabe o que fazer, é como se as mãos dela perdessem movimento. Aí eu fui e falei assim: e ela está no controle, tudo é com a permissão dele, vamos ver o que ele vai falar. Fui dormir, irmãos, fui pro joelho. Nesse dia, minha esposa, ela ainda não tinha ido deitar, eu fui antes. Botei o joelho no chão e falei assim: Yahweh Todo-Poderoso, se eu sou teu servo, faz alguma coisa. Tu me chamou para isso? Eu estou passando por esse momento aí, estou clamando o seu nome e não está acontecendo nada. Faz alguma coisa agora por mim, intercede por mim, peleja por mim, que se tu não fizer, tá adiantando nada mesmo, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Irmãos, fui deitar, apaguei, não vi mais nada. Minha esposa deitou também para dormir depois, normalmente, por volta de 3 horas da manhã, 2h30 para 3 horas da manhã,
Eu senti aquela voz falar assim, levanta. Irmão. Quando falou levanta, irmãos, por tudo quanto é mais sagrado, eu me arrepiei de uma forma como se eu estivesse dentro de um freezer, em potência máxima. Eu me arrepiei todo, aquele calafrio veio na hora. Eu falei, meu pai. Aí ele, levanta. No mesmo, tirei a coberta de cima, me prostrei e falei, és tu? E ele disse assim, quem te autorizou? Ele não falou na boca da minha esposa, não. Dessa vez ele falou diretamente, quem te autorizou? Quem mandou você comer? Irmãos, ali eu já estava em pranto. Eu sabia que eu estava prostrado no chão, mas não tinha chão. Eu sabia que eu estava dentro do meu quarto, mas não tinha quarto, não tinha vento do ventilador, não tinha o sentir a pessoa da minha esposa dormindo na cama, não tinha nada, era somente ele e eu. E ali eu chorei, irmão, chorei aos pés do Altíssimo de uma forma que ele disse, eu vou te curar, mas vai ser na base do remédio, para você deixar de ser rebelde. Quero você de pé, do jeito que eu te ordenei. Sou eu que te sustento. Você não precisa de mais nada. Irmão, no outro dia, eu já não amanheci inchado. Estava tranquilo. Fomos pro médico. Lá me passaram um comprimidinho preto, que aquele ali é terrível. Eu tomei uma cartela, né? Tomei uma cartela. 7 dias tomando aquilo ali, mas no primeiro eu já estava bom. Mas eu cumpri o que o médico falou. Irmão, depois disso eu entendi, eu falei, caramba, que rebeldia, fiquei preocupado com os outros, decepcionado com os outros, parei de fazer as coisas que eu estava fazendo, eu não combinei nada com o homem, eu não dei palavra para homem, tudo que eu fiz foi diretamente com o Eterno. Não precisei de ninguém para chegar para mim ou orar para mim, para o Eterno, não, eu falava diretamente com ele, eu parei com tudo isso por causa do homem. Irmãos, ali, aleluia, a minha saúde foi totalmente restaurada, eu não sinto nada, com 44 anos. Passo sufoco, sabe? Uma dificuldade grande, aleluia. Mas não me falta nada, nem saúde. De vez em quando vem aquele resfriado. Depois disso, irmãos, eu não sei se a pessoa vai ver, mas se ela ver, que ela entenda, tá? Passou um tempo depois, essa pessoa veio com mais uma encomenda aqui dentro da minha casa. Entrou, passou pelo portão. E meu amigo, tudo bem? Foi tudo bem. Aqui, que me mandaram te entregar aí. Foi falar assim, irmão, o Altíssimo me proibiu de comer qualquer coisa que venha de fora. Presta atenção na palavra, irmãos. Porque enquanto eu não estiver na posição que Ele quer, eu estou proibido. Irmãos, eu não vou comer nada dessas coisas o resto da minha vida. Porque nenhum de nós alcança isso, não é verdade? Se alcançar, Ele leva para Ele. Ainda falei, eu sei que você respeita, eu sei que vocês têm temor aí, mas eu não posso comer não. Meu Pai Celestial não deixa e eu sou obediente. Você sabe o que acontece com quem desobedece, né? Porque vocês têm uns negócios. Não, a gente entende. Eu falei, maravilha. Nunca mais ofereceram nada. E nós, irmãos, gozamos hoje de uma saúde física muito boa, extraordinária, melhor do que merecemos. O Altíssimo tem nos impelido a cada dia a estarmos orando, fazendo oração familiar, lendo Bíblia. Raramente isso não acontece, irmãos, por algum motivo. Eu acordo 4 horas da manhã para ir trabalhar, eu saio daqui 20 para as 5. Eu não saio de casa sem ler a palavra antes. Não posso. Eu não posso, porque eu tenho medo do que pode acontecer comigo ali, não pela desobediência, mas é pelo temor. Porque eu sei que aqui está tudo que eu preciso na Escritura. Então, irmãos, eu já fui essa figueira. E se de repente algum de vocês está se sentindo fraco, está se sentindo angustiado pela perseguição, porque estão te chamando de doido, de maluco, de esquisito, de ET e outras coisas mais, irmãos, eu sou chamado aqui até de filho do diabo. Sério, irmão, enviado do capeta, é o que falam para mim a meu respeito aqui. Por quê, irmãos? Porque eu montei uma caixa de som de 1 metro de altura por 55 de profundidade. Coloquei nela 2 alto-falantes de 10 e 1 de 15. Coloquei 3 cornetas de 200. Coloquei Twitter. Eu não sei mexer em nada disso. Mas eu dei uma de doido. Eu falei, não, eu escuto um monte de porcaria. Eles vão ter que escutar o que eu ouço também. Irmãos, que peleja maravilhosa que eu arrumei.
Foi a melhor coisa que eu fiz. A minha caixona tá ali fora. O irmão Francisco viu. Ela, essa caixa tá funcionando hoje. Eu não liguei, não. Tem um cabeçote, irmão. Botei ela lá em cima. Irmãos, quando eu coloco aquilo, o som que sai daqui da minha casa, a 4 quadras aqui dá para escutar. Para vocês terem uma ideia de como eu gosto de uma confusão, né? Só que eu não vou mais nem me calar e nem baixar a cabeça. Eu não posso faltar com respeito. Mas só que aqui onde eu moro eu vim primeiro. Então eu ligo o meu som para me fazer minhas coisas no quintal, mexendo na casa, que a gente está em obra, já tem tempo, e é eu que faço. Irmãos, quando eu estou inspirado, eu taco o louvor alto, não muito alto que minha esposa não gosta, mas o suficiente. E quando eu boto baixo incomoda, então eu boto alto também, porque eu escuto um monte de besteira. E eu não reclamo nada com ninguém, eu glorifico, eu falo, pai, que bom que me deram munição para mim usar os louvor amanhã. Às vezes, quando o barulho passa a madrugada, eu já aviso a minha esposa, eu falo, eu tô inspirada, amanhã ninguém dorme, ela não faz isso não. Eu falei, não, eu escutei a noite toda, por que amanhã eu não posso ouvir na parte da manhã? Se quiser dormir, vai ser só depois do almoço. E agora que eu descobri a rádio dial, irmãos, que tem louvor e oração direto, pelo aplicativo da Bíblia Israelita, irmãos, é direto, com frequência. Então, irmãos, quando você estiver se sentindo fraco, se você estiver se sentindo oprimido, se você não tem acesso a um irmão que tem um pouco de humildade, de entendimento para te auxiliar na palavra, de repente, uma das lives dos irmãos, irmão Arlindo, Café Espiritual, é tremendo, irmãos, vai lá e escuta, assiste, irmão Roberto, esses eu recomendo porque eu sei que vivem aquilo que falam, irmãos, apesar de eu não conhecer o irmão Roberto, mas eu conheço o irmão Arlindo, e eu não vi o irmão Arlindo dar testemunho errado de ninguém, eu confio no irmão Arlindo, é meu irmão, sabe? E assim, os outros irmãos que eles indicarem, a gente vai, porque a gente está ali se alimentando da palavra e um ajudando o outro. Eu não quero passar à frente, mas se for alguma coisa que não dá para entender, irmão Leandro está com o coração aberto para aprender. Irmão Leandro, aquilo que você falou não é legal, você tem que meditar um pouco sobre isso daí, que se você tacar daquele jeito assim, irmão Arlindo já fez isso comigo, já me orientou, não foi uma nem duas vezes. Nós somos irmãos, nós somos membros do mesmo corpo. Olha só que interessante, se acontecer de eu tiver um corte no meu braço esquerdo, na hora que eu cortar, a minha mão direita vai auxiliar o machucado, na hora, é para limpar, para lavar, sabe, irmãos? É para isso que funciona o membro do corpo. Se eu ferir a minha vista, o que acontece? Na mesma hora, as duas mãos vão vir em direção ao meu olho, tem um para regalar e o outro para botar água, para a gente limpar a vista quando cai uma sujeira, tá? Então, irmãos, vamos ficar na dispensação do Ruach Kadosh, vamos nos unir nesse sentido. A gente não pode estar junto, mas a unidade do Ruach Kadosh, ela está em todo mundo, e é o mesmo Ruach Kadosh. Alguns aí não estão gozando desse mesmo Ruach Kadosh, porque estão dando vazão àquilo que eles mesmos acham que é bom. Poxa, irmão Leandro vive a escritura, para mim é só porrete, para mim não teve facilidade. Desde que eu comecei a caminhar no sistema religioso, a palavra para mim foi assim, é só, entendeu? Porrete. Então eu não sou muito suave para passar a mensagem, sabe? A mensagem é desse jeito. Já eu vou passar o aplicativo para vocês, irmãos, só um momento, tá? O que acontece? Nós estamos ficando sem tempo, mas o tempo que temos, que é pouco, nós temos que usá-lo da melhor forma possível. Então vamos auxiliar os irmãos. Poxa, é um prazer para mim quando eu faço chamada de vídeo para o irmão Francisco, lá do Fundão. A gente mora longe, eu moro em Guapi, ele mora no Fundão é longe a beça. É lá no Rio de Janeiro, eu moro aqui na Serra, no pé da Serra de Teresópolis. É longe, irmãos. Mas é tão gostoso fazer uma chamada de vídeo. Ele pergunta um texto bíblico, a gente lê junto, e ali o Eterno nos dá o entendimento dessa palavra. Irmão, isso é maravilhoso. Unidade, irmão. Uma unidade, né? Não é o que o Ruach Kadosh, não é o que a palavra nos ensina. Tá bom, irmãos? Vocês fiquem com essa palavra. A gente é essa figueira. Só que a gente pode se tornar a figueira que dá fruto, e não a figueira que é amaldiçoada. Tá bom, irmãos? Procura se esforçar na palavra. É difícil, não é fácil.
A irmã Elô deu testemunho aí que é quando é dentro da nossa própria casa, nosso próprio sangue, é que dói mais. Irmãos, eu escutei. Irmãos, eu ouvi palavra. Eu vou falar aqui da minha mãe, que se ela ver o vídeo, depois ela quiser depois me chamar a atenção, não tem problema, que é minha mãe, eu amo. Mas ela falou pra mim, ó, não fica ensinando essas coisas pro teu irmão caçula não, que o teu irmão caçula agora tá com 18 anos. Não fica ensinando essas coisas não, porque todo mundo que chega aqui em casa, ele já vai com a Bíblia aberta, tá ficando igual você. Ô, irmãos, então, eu querendo ensinar a verdade, eu me tornei um mau exemplo. Mas não é comigo que as contas vão ser acertadas, é? Eu não vou prestar conta da vida de ninguém, vou? Vou prestar conta de mim. Eu sou responsável pela minha esposa e pelos meus filhos. E deles eu dou conta. Mas fora disso eu não dou. Mas eu posso auxiliar alguém para tirar ele do lamaçal do pecado. O Altíssimo, ele pode me usar, eu sou ferramenta. Assim como vocês. Então deixa ser usado. Não tenha medo de clamar Yau. Yau, que nome lindo. Que nome maravilhoso, aleluia. Que coisa tremenda é você ter o privilégio de conhecer e poder falar esse nome para todo mundo ouvir sem ter vergonha nem medo nenhum, irmãos. Os discípulos tiveram esse privilégio. Nós também somos discípulos, irmãos. Vamos continuar o legado desses homens aí, porque a Escritura está falando deles. Vamos continuar. Tá ruim pra você? Te deram uma madeirada hoje, pegou na muleira. Não espera desinchar não. Não espera parar de doer não. Levanta a cabeça e continua andando. Apóstolo Shaul tomou pedrada também, desceu de muro, pendurado por cesta. Né, irmão Robertão? Irmão Robertão sabe. Desceu pendurado por cesta. E Estevão. Ô Estevão. Que jovem abençoado, né? Ô, o Altíssimo não habita em templo feito por mão humana. Taca a pedra nele que ele é herege. Olha o que aconteceu com Estevão. Olha a oração de Estevão. Pai, perdoa ele, eles não sabem o que fazem. Shaul viu. Então tem que ser assim, irmãos. Enquanto os prega prosperidade aí, vamos pregar a palavra da verdade. Enquanto os pregam que quem anda com o Altíssimo não passa necessidade, irmãos, passa sim. Passa sim. Porque a gente é forjado na dificuldade, aleluia. A gente só é preparado no meio da dificuldade. E a tribulação, irmãos, ela vai gerar, ela vai produzir mansidão. Sabe? Aleluia. E vamos continuar. Tá difícil para você? Ora. Melhorou para você? Continua orando. Irmão, cansei de abrir minha despensa, ela tá vazia. Aleluia. Vazia. Não tinha um grão. Aí eu olhava e falava assim, Ial, seja feita a tua vontade. Minha esposa falava assim, o que a gente vai fazer? Esquenta não. Ial tá no controle. Quando a gente menos esperava, as coisas aconteciam. Ou alguém me chamava para trabalhar, porque aqui onde eu moro é ruim de trabalho também. Agora tá pior. Mas sempre eu falei, só tem para hoje. Mas também muitas vezes eu fui pro joelho e falei, e aí, como é que vai ser? Como é que posso ser eu teu servo se eu não tenho condição de sustentar nem minha família? Irmãos, o negócio é sério, por isso que eu falo. Eu só falo com o Altíssimo do jeito que eu sou. Eu não fico caçando um jeitinho, porque ele me conhece, foi ele que me fez. Claro que eu tenho reverência e respeito por ele, é o meu Criador. Mas eu não vou ficar de chavequinho, não. Ele fez assim, não foi? Palavra firme? Então eu também sou firme. Meu pai, e aí? Como é que vai ser? Minhas crianças só viviam doentes. Falei, e aí, como é que vai ser? Eu não tenho dinheiro para pagar médico. Se tu não entrar nesse negócio, não melhorar a saúde dessas crianças, vai ser como a minha vida. Porque a minha esposa é inexperiente, ela é jovem. Como é que vai ser para cuidar dessas crianças, dessas coisas aí? Faz alguma coisa. É contigo. A tua palavra fala que tu compra a nossa peleja, tu peleja por nós, irmãos. E eu só recebi assim. Não foi com facilidade, não. A minha esposa aí, ó. Apareceu aí ela. Não foi com facilidade, não. Já teve só que assim, comigo o resultado demora. Com ela, vocês mulheres, varoas, irmãs amadas, prestem atenção.
tem um segredo, algo que vocês têm que nós, varão, não temos. Nós somos sacerdotes, sim, do nosso lar, tá? O Altíssimo relata que nós somos o primeiro a morrer, é uma benção, né? Que nós temos que proteger vocês, amar vocês incondicionalmente. Isso tudo é benção. Mas quando vocês oram, sinceridade, acontece algo muito rápido. Porque eu vi minha esposa orar, aleluia, olha ela aí, ó, minha amada esposa. E aí, irmãos, foi tão tremendo que ela orou e a cesta básica chegou. Tivemos uma semana aqui que eu trabalhando, uma época aqui que eu trabalhando, fiquei 8 meses sem receber um centavo, irmão, pensa num perrengue. Mas como estava para terminar o serviço, eu só iria pegar o dinheiro quando terminasse, irmãos, que sufoco. Aconteceu algo extraordinário, a gente não tinha de onde tirar nada, e ela nervosa, brava, minha esposa é invocada. Uma pessoa maravilhosa, mas é invocada. As crianças olhando, minha filha sempre tem mania de falar, mas as coisas estão acabando, papai não vai pegar dinheiro, não? Papai está trabalhando, minha filha. Difícil. Irmãos, minha esposa, ela foi orar, irmãos. No outro dia, a moto encostou aqui no portão. foi algo tremendo. E ali eu falo assim, Emanuela mora aqui? Eu vou embora. Falei, não, a gente veio mandaram, pediram para entregar a cesta básica aqui. Eu falei, pediu para entregar, a resposta de oração dela. Ninguém falou nada com a gente não sabia. Aí ela ficou na alegria danada, os olhos encheu d'água, que a gente emociona, né? O cozelo, de Dial. Irmãos, daqui a pouco chega a mensagem, uma conhecida nossa, falou assim, chegou um negócio aí? Chegou assim, não, porque a gente sabe a situação que você está passando, eu pedi. A gente comprou, se juntou a família aqui, comprou e mandou. Irmãos, eu falei assim, não tem como não adorar a Ial. Tudo isso é experiência, irmãos, que o irmão Leandro está contando, tá? Irmão Leandro não é melhor do que ninguém não, mas eu só posso passar aquilo que eu vivi e que eu vivo. Meu testemunho é esse. E aconteceu, irmãos, a minha despensa ficou cheia. Na semana seguinte, eu recebi o salário que eu tinha que receber, que eu precisava receber, não que eu deveria, mas o que eu precisava, e as coisas de lá para cá foram melhorando. Sabe, irmãos? E a gente está vivendo dessa forma. Então, irmãos, não é fácil para mim, mas é possível. Também não vai ser fácil para vocês. Cada um, irmão, que está assistindo essa live, que Ial, o Todo-Poderoso, e a sua benevolência seja derramada sobre cada um de vocês de forma extraordinária. Que o Ruach do Santo dele possa ensinar vocês, possa instruir a cada um de vocês. E que esse mesmo Ruach Kadosh não permita que nenhum de vocês desvie dos vossos caminhos. E nem que olhem para a direita e nem para a esquerda. Que esse Ruach Santo leve vocês em direção ao trono celestial, por intermédio de Yahshua ungido. Porque eu estou passando por dificuldade, mas não está me faltando nada. Presta atenção, irmãos. Com vocês não vai ser diferente. Vocês vão passar dificuldade. Vocês vão passar situações terríveis, seja na saúde, na área espiritual, na situação financeira. Não será fácil. Mas tenho certeza de alguma coisa, aleluia, que enquanto vocês mantiverem o seu joelho no chão, aleluia, oh, aleluia, Yahweh, ele vai manter vocês de pé. Yahweh vai fazer com vocês coisas extraordinárias. Ele vai usar vocês de forma extraordinária. Vocês são ferramenta, vocês são vaso na mão dele. Então se permitam, aleluia, ser cheio. Se permitam, oh meu Pai Celestial, obrigado. Se permitam ser confortado por ele, abraçado por ele, tratado por ele. Se deixem ser usado para que nós possamos ajudar uns aos outros. Sabe, irmãos? Ajudem especialmente com oração. Porque embora a salvação seja para todo mundo, não é todo mundo que quer a salvação. Mas aqueles que estiverem lutando por ela, irmãos, esses merecem a nossa oração. Então,
Se você achar que você está sozinho ou sozinha, não está. O irmão Leandro com a sua família vai estar aqui. O irmão Arlindo com a esposa dele vai estar ali em Niterói. O irmão Francisco vai estar lá, aleluia, lá no Fundão. Outros irmãos no Rio Grande do Sul vão estar lá. Em Nova Iguaçu, aqui no Rio, também vão estar. Vão ter algum, com certeza, tem excelente irmão em São Paulo. Tem excelentes irmãos no Paraná, eu sei que tem. Tem excelentes irmãos em todo lugar do mundo agora. Todo mundo, irmãos, a terra toda praticamente está ouvindo falar de Yahusha. E a benevolência dele, irmão, está sobre nós. E foi nos apresentada na pessoa de Yahusha. Então, já que Yahusha estendeu a mão direita dele para tirar Pedro da água, Cafos, aquele texto ali, só tem ali, mas é interessante. Então ele também estendeu a mão para mim e para você. Vamos agarrar isso, no nome de Yahshua Mashiach. Eu vou ler o texto, irmãos, para os irmãos que chegaram agora. Matitiel, capítulo 20, 21, verso 18, diz assim: E cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Yahshua teve fome. E vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. E então disse Yahshua à figueira: Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa? E Yahshua lhes disse: Em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levanta-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, aleluia, vocês receberão. Não é vida financeira estável, tá, irmãos? Não é condição social, mas é uma vida espiritual elevada. A condição de ser usado, de ser preparado para ser usado. Mas não duvidem de forma nenhuma que vocês são servos de Yahweh e Yahshua. Se te chamarem que te chamem de louco, mas não desprezem, aleluia, aquilo que há de melhor em vocês. Não permitam, não neguem esse nome. Não joguem fora a sua identidade. Não deixe ninguém dizer para você que você não é capaz, porque você é. Embora alguns ensinem coisa contrária, fiquem somente com a palavra. E se você tiver alguma dificuldade e conhece um irmão que tem um pouquinho de experiência na palavra, busque ajuda. Porque se não for desse jeito, nós também não faremos muita coisa. Porque o Altíssimo, é verdade, ele só precisa de um para mudar a história. Só precisa de um para mudar um ambiente. Ele só precisa de um para transformar uma vida. Mas nós precisamos um do outro, para que essa corrente fique cada vez mais forte. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado. Assim, agora eu vou agradecer aos irmãos, né? No nome de Yahshua, a irmã Elo Souza, que esteve conosco, né? Irmã Joana Santos, irmão Ademir Gonçalves, muito obrigado pela participação. Irmã Joana Almeida, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua participação, tá? Que os irmãos possam ser abençoados por essa mensagem, no nome de Yahshua. Tá, irmão Arlindo esteve conosco, no nome de Yahshua Mashiach, tá bom? O irmão Nossoucie de Souza, né? A gente tem visto as lives dele também, se eu não me engano, ele vive na França. Muito obrigado, irmãos, que o Eterno possa continuar te mantendo firme e de pé. Irmã Vera Estivalete Gomes, muito obrigado pela sua participação, Rio Grande do Sul. Que bênção, irmãos. Vai ser ferramenta aí nesse lugar, vai ser usada para mudar a história de muita gente, eu creio, tá? E nós vamos continuar firme nessa vida que o Eterno nos chamou para viver. Porque ser Yaldim, irmãos, é estilo de vida. Eu escolhi isso para minha vida e eu aceito de todo o meu coração.
Irmão Francisco, muito obrigado por mais uma vez estar conosco, tá? Irmão Robertão, obrigado porque o Senhor esteve conosco, que o Altíssimo continua te abençoando. Muito obrigado a cada um de vocês. E vamos formar, irmãos, vamos continuar lutando para que essa muralha que está sendo levantada contra nós, ela se caia, que ela seja derribada. Esse mar vermelho que se encontra na nossa frente, irmãos, ele não vai permanecer aí. Ele vai se abrir para que nós possamos passar, tá? O Golias, que está zombando de nós hoje, aleluia, oh, que maravilha, ele está confrontando, ele está se levantando, mas ele não tem autoridade sobre mim e sobre você. Então vamos pegar cada um a nossa pedrinha e vamos partir para cima, irmão, porque ele não está zombando de mim e de você, ele está zombando do eterno. Vamos fazer como Davi, vamos pegar esse exemplo, amém? Ou aliás, que assim seja, perdão, irmãos. Vamos estar orando para encerrar, de vez em quando escapola, irmãos, esse costume aí do sistema religioso. Pai Celestial, no nome de Yahweh e Yahshua, eu entro em vossa presença, Pai, porque Tu é bom, maravilhoso, e a Tua benevolência dura para sempre. Obrigado, Pai querido, por esta mensagem. Obrigado, Pai querido, por mais uma vez trazer, Pai querido, a paz ao meu coração diante da Sua mensagem. Obrigado, Pai querido, porque Tu és tremendo e maravilhoso. Eu não sei o que seria da minha vida sem Ti. Pai querido, obrigado pelo sacrifício do madeiro, mas também te agradeço, Pai querido, porque Tu ressuscitou, aleluia, o meu Rei soberano Yahshua. Pai querido e irmão maravilhoso, que tem nos ensinado, nos instruído, o nosso pastor verdadeiro. Por isso eu te peço, Pai, que da forma que tenho este humilde servo aqui que vos fala hoje, recebido de Ti coisas tremendas, eu te peço que da mesma forma, os Teus servos, ó Pai querido, espalhados por esse 4 cantos da terra, que eles também possam receber, que eles também possam sentir a Tua presença e dar testemunho de tudo que Tu tem feito. Que seja repreendido todo o mal lançado sobre a vida de cada um de Teus servos. Pai querido, toda palavra de maldição, toda oração contrária, Pai querido, ser lançado por terra no nome de Yahshua, porque Tu és o Todo-Poderoso, Pai. E a Tua palavra diz que além de Ti não há outro, e nós cremos, Pai, porque o salmista já nos revela, Pai querido, que ele confiava em Ti, e que Tu era o refúgio dele. Da mesma forma eu declaro hoje, como Teu servo, Pai, que Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, e eu só confio em Ti, e eu creio que além de Ti não há outro. Por isso, Pai, eu te peço que cada um que se levanta, Pai querido, contra nós, tem que fazer esse papel de se levantar, porque se não for desse jeito, a Tua palavra, Pai querido, não é real. Pai querido, mas aquele que zomba, aquele, Pai querido, que escarnece, aquele que ofende, Pai, eu te peço, cumpra na vida dele a Tua justiça, segundo a vontade do Teu coração. Porque, Pai, sabemos muito bem que a justiça do homem, ela é pecaminosa, mas a Tua é boa, perfeita e agradável. E desse jeito, Pai, eu encerro essa live e Te agradeço por cada irmão e irmã e Aldim que participou, Pai querido, e aqueles, Pai querido, que vão assistir, que eles possam receber de Ti e se apossar daquilo que Tu tem preparado para cada um deles. Pai querido, no nome de Yahshua, é o que eu Te peço e Te agradeço. Que assim seja. Irmãos, que a benevolência de Yahweh Todo-Poderoso esteja com cada um de vocês. Muito obrigado. Irmã Cristina, fica na paz. Irmão Domício, fica na paz. Que o Eterno abençoe. Irmã Zenaide, o Altíssimo é contigo. Fica na graça e na paz do Altíssimo. Que assim seja.